O pão e o vinho são elementos centrais na narrativa bíblica, representando muito mais do que alimentos físicos. Eles estão profundamente ligados à história da salvação e à comunhão entre Deus e seu povo. No Antigo Testamento, o pão simboliza a provisão divina, como o maná no deserto, que sustentou os israelitas durante a jornada no Êxodo. O vinho, por sua vez, aparece como um sinal de celebração e alegria, refletindo as bênçãos de Deus, especialmente em profecias sobre abundância no reino messiânico. No Novo Testamento, esses elementos assumem um papel ainda mais profundo durante a última ceia, quando Jesus declara que o pão representa seu corpo e o vinho, seu sangue. Esse simbolismo transcende o material e aponta para a nova aliança de Deus com a humanidade, tornando o pão e o vinho ícones de fé, sacrifício e redenção. Na fé cristã, o pão e o vinho são mais do que símbolos. São um lembrete contínuo do sacrifício de Cristo e da nova aliança que ele estabeleceu. Na ceia do Senhor, celebrada em igrejas ao redor do mundo, esses elementos unem os cristãos em memória do amor de Jesus, que entregou seu corpo e derramou seu sangue pela humanidade. O pão, representando o corpo de Cristo, aponta para a provisão e sustento espiritual, enquanto o vinho, representando o sangue, simboliza o perdão dos pecados e a restauração da comunhão com Deus. Nas Escrituras, sua importância vai além dos rituais. O pão e o vinho refletem a graça de Deus, seu desejo de comunhão com seu povo e a promessa de vida eterna. Esses elementos nos convidam a uma fé viva e transformadora, centrada na obra redentora de Cristo. Na história do povo de Israel, o pão é um símbolo constante de provisão divina e sustento físico e espiritual. Ele reflete a fidelidade de Deus em suprir as necessidades do seu povo, mesmo nas situações mais adversas. O pão era a base da alimentação e frequentemente representava a dependência humana de Deus para o sustento diário, como na oração do Pai Nosso: "O pão nosso de cada dia nos dai hoje." Essa simbologia está presente em momentos-chave da história de Israel, como na celebração da Páscoa, em que o pão sem fermento simbolizava a pressa e libertação, e no templo, onde os pães da proposição eram oferecidos a Deus. Durante a jornada do povo de Israel pelo deserto, o maná foi o alimento milagroso enviado por Deus para sustentá-los. Deus responde às reclamações do povo enviando diariamente o maná, descrito como uma substância fina, semelhante a sementes de coentro, com sabor de mel. O maná não apenas supria a fome física, mas também era um lembrete da fidelidade de Deus e da necessidade de confiar nele. Esse alimento ensinava lições espirituais, como a importância de depender de Deus diariamente, pois o maná deveria ser colhido apenas na quantidade suficiente para cada dia. Ele também prefigurava Jesus como o verdadeiro pão que desce do céu, suprindo as necessidades espirituais da humanidade. Em João, Jesus declara: "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede." Essa afirmação é profundamente simbólica, ligando Jesus ao maná que Deus forneceu no deserto. Contudo, enquanto o maná sustentava a vida física temporariamente, Jesus oferece sustento espiritual eterno. Ele é o pão que satisfaz a fome mais profunda da alma, oferecendo vida abundante e eterna. Essa declaração revela que, assim como o pão é essencial para a sobrevivência física, Jesus é indispensável para a vida espiritual. Ele convida os crentes a se alimentarem dele, por meio da fé e do relacionamento, para que encontrem plenitude e comunhão com Deus. O vinho aparece na Bíblia como um símbolo de alegria, celebração e bênçãos divinas. No Antigo Testamento, o vinho é frequentemente associado à abundância e à prosperidade, como nas promessas de restauração do povo de Israel, em que as vinhas voltariam a produzir frutos. Ele também era usado nas celebrações, como nas festas religiosas e em oferendas a Deus. No Novo Testamento, o vinho adquire um significado ainda mais profundo. No primeiro milagre de Jesus, ele transforma a água em vinho nas bodas de Caná, simbolizando a chegada do reino de Deus e a alegria que ele traz. Durante a última ceia, Jesus usa o vinho para representar seu sangue, derramado para o perdão dos pecados, selando a nova aliança entre Deus e a humanidade. O vinho, portanto, não é apenas um símbolo de celebração, mas também de redenção e comunhão espiritual com Deus. O milagre de Jesus nas bodas de Caná, onde ele transforma a água em vinho, é carregado de significados teológicos. Este foi o primeiro milagre de Jesus e marcou o início de seu ministério público, revelando sua identidade divina. O vinho que ele produziu, de alta qualidade e em abundância, simboliza a chegada do reino de Deus, onde há plenitude e alegria. Além disso, o gesto de Jesus demonstra a compaixão e a graça de Deus, ao atender uma necessidade prática durante uma celebração. Esse evento também aponta para a nova aliança que ele inauguraria, conectando o vinho ao seu sangue,
derramado para a redenção da humanidade. As bodas de Caná, portanto, são mais do que um milagre, são um prenúncio do propósito redentor de Cristo. O vinho ocupa um lugar central na representação da aliança entre Deus e seu povo. No Antigo Testamento, ele era usado em ofertas de libação, simbolizando gratidão e consagração a Deus. No Novo Testamento, o vinho assume um significado ainda mais profundo na última ceia, quando Jesus declara que o vinho representa seu sangue derramado para o perdão dos pecados. Este ato sela a nova aliança prometida, que estabelece uma relação mais íntima entre Deus e a humanidade. O vinho, nesse contexto, simboliza a graça, o perdão e a promessa de vida eterna, tornando-se um elemento central da fé cristã. Ele representa não apenas celebração, mas também o sacrifício de Cristo e a esperança da comunhão eterna com Deus. Na última ceia, Jesus instituiu o uso do pão e do vinho como símbolos de sua obra redentora. Ele tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo que representava seu corpo, que seria entregue por eles. Da mesma forma, ele tomou o cálice de vinho e declarou que representava seu sangue, derramado para o perdão dos pecados. Esses elementos simples, porém profundos, não apenas apontam para o sacrifício iminente de Cristo na cruz, mas também para o significado espiritual de sua entrega. O pão e o vinho tornam-se símbolos tangíveis de sua presença e de sua aliança com os que creem nele. A ceia do Senhor é um dos rituais mais significativos da fé cristã, instituído como memorial do sacrifício de Jesus. Participar da ceia é um ato de lembrança, comunhão e gratidão pela obra redentora de Cristo. Ao comer o pão e beber o vinho, os cristãos não apenas se lembram do sofrimento e da morte de Jesus, mas também proclamam a vitória da cruz e sua ressurreição. Esse ato une os crentes em uma comunhão espiritual, reforçando a identidade da Igreja como o corpo de Cristo. A ceia é um convite a refletir sobre o amor sacrificial de Cristo, renovar o compromisso com Ele e antecipar a esperança de sua volta. O uso do vinho por Jesus na última ceia como representação de seu sangue sela a nova aliança entre Deus e a humanidade. Essa aliança, predita, substitui a antiga, baseada na lei mosaica, e inaugura uma relação baseada na graça e no perdão. No contexto teológico, o sangue de Jesus é o fundamento dessa nova aliança, purificando os pecados e restaurando a comunhão com Deus. Diferentemente da antiga aliança, que exigia sacrifícios contínuos, a nova aliança é estabelecida de uma vez por todas pelo sacrifício perfeito de Cristo. Ela oferece aos crentes uma promessa eterna de vida, justiça e acesso direto a Deus, sendo celebrada em cada ceia como uma reafirmação desse pacto divino. O pão e o vinho, na prática cristã, transcendem seus significados físicos e tornam-se símbolos profundos de verdades espirituais. Eles representam a graça de Deus, sua provisão e o sacrifício de Cristo que trouxe redenção à humanidade. O pão, como o corpo de Cristo, simboliza o sustento espiritual e a presença de Deus na vida dos crentes. O vinho, como o sangue de Cristo, aponta para o perdão dos pecados e a nova aliança estabelecida por seu sacrifício. Juntos, esses elementos conduzem os cristãos a uma reflexão sobre a obra redentora de Jesus e a proximidade com Deus. O pão e o vinho são símbolos de comunhão e unidade no corpo de Cristo. Ao compartilhar a ceia do Senhor, os cristãos não apenas se conectam individualmente com Deus, mas também reafirmam sua ligação como um só corpo espiritual. Essa prática reforça a unidade entre os crentes, pois todos participam do mesmo pão e vinho, declarando sua fé em Jesus como Salvador. Além disso, esses elementos tornam palpável a presença de Deus entre os cristãos, lembrando-lhes que Cristo está espiritualmente presente em cada celebração. Essa comunhão vai além do momento do ritual, impactando a vivência diária da fé. O simbolismo do pão e do vinho tem um impacto transformador na vida cristã. Ele inspira gratidão pelo sacrifício de Cristo, renova a esperança na promessa de vida eterna e fortalece a relação espiritual dos crentes com Deus. Além disso, a prática da ceia ensina valores de humildade, perdão e serviço, já que os cristãos são chamados a viver a imagem de Cristo. Na celebração da fé, o pão e o vinho tornam-se uma proclamação visível da vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Essa experiência espiritual conecta os cristãos à história da salvação, oferecendo um momento de reflexão, renovação e alegria no relacionamento com Deus e com os outros. O significado do pão e do vinho na Bíblia não deve se limitar à celebração litúrgica, mas deve permear a vida cotidiana dos cristãos. Esses elementos, ao simbolizarem o sacrifício de Cristo e a nova aliança, nos convidam a viver de maneira que reflita os valores do reino de Deus. Isso implica em buscar diariamente uma comunhão profunda com Cristo, lembrando-se de que Ele é o sustento espiritual, o pão, e o fundamento do perdão e da redenção, o vinho.
Viver o significado do pão e do vinho no dia a dia significa cultivar uma vida de gratidão, partilha e comunhão com os outros, reconhecendo que todos são parte do corpo de Cristo. Os cristãos podem aplicar o simbolismo do pão e do vinho em suas vidas diárias ao buscar uma conexão constante com Deus e ao demonstrar atitudes de amor, compaixão e generosidade para com os outros. O pão representa provisão espiritual, lembrando os cristãos de confiar em Deus para suas necessidades diárias e de buscar sua palavra como alimento para a alma. O vinho, como símbolo do sangue de Cristo, convida os crentes a refletirem sobre o sacrifício de Jesus, levando-os a viver com humildade, perdão e reconciliação em seus relacionamentos. Compartilhar o pão e o vinho simbolicamente também inspira uma vida de partilha e unidade, promovendo a comunhão cristã. Celebrar a ceia do Senhor regularmente é vital para renovar o compromisso espiritual e relembrar o sacrifício de Jesus. Esse ato é uma oportunidade de meditar sobre o amor de Cristo, confessar pecados e buscar restauração espiritual. Além disso, participar da ceia em comunidade fortalece a unidade entre os cristãos, reafirmando que todos compartilham da mesma fé e esperança em Cristo. A meditação sobre o pão e o vinho também ajuda os crentes a viverem com propósito, reconhecendo a graça que receberam e se comprometendo a refletir essa graça em suas vidas. A ceia não é apenas um ritual, mas um lembrete constante do chamado à santidade, à comunhão e ao serviço cristão. Convidamos você a refletir sobre como o simbolismo do pão e do vinho pode transformar sua caminhada espiritual. O que significa, para você, reconhecer Jesus como o pão da vida que sustenta sua alma? Como o sangue de Cristo e a nova aliança influenciam sua relação com Deus e com os outros? Que práticas diárias podem ajudá-lo a viver em comunhão, gratidão e serviço? A ceia do Senhor nos lembra de que somos chamados a um relacionamento íntimo com Cristo e à unidade como o corpo de Cristo. Por isso, reflita sobre como você pode incorporar essa mensagem em sua vida e participar com reverência e alegria da celebração que aponta para a esperança eterna em Jesus. Obrigado por acompanhar esta análise bíblica no canal Estudo da Bíblia. Sugira nos comentários um versículo ou tema a ser estudado. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os conteúdos do melhor canal de estudo bíblico.